Amigas e amigos, embora o assunto seja seríssimo, permitam eu fazer aquela brincadeira que eu sempre faço aqui, não falei, não falei, não falei? Falei! Eu tenho comentado aqui reiteradamente que este projeto de poder e este programa de governo, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, para levar adiante este programa de governo é necessário um projeto de poder. E este projeto de poder só pode funcionar à base do autoritarismo. Falei aqui do AI-5, que o Eduardo Bolsonaro comentou, e teve toda aquela celeuma e tal, que o sentido do que ele estava dizendo não era a reedição do AI-5, tal como foi na ditadura dos latrocidas de 64. É o espírito do AI-5, o sentido do AI-5. O Bolsonaro, logo depois, reiterou o espírito do AI-5. E agora o Paulo Guedes afirma com todas as letras esta questão do AI-5. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o outro lado da notícia. Bem-vinda, bem-vindo. Peço para vocês compartilhar, para vocês dar um like, para vocês comentar, para vocês se inscreverem, quem ainda não é inscrito. Peço, portanto, para vocês ajudar a divulgar este canal. Retomando a questão, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que o AI-5 não pode ser repetido assim como se fosse bom dia, boa tarde, e aí, cara. Houve manifestações do presidente do STF, o Dias Toffoli também, né? E houve também manifestações de gente que defendeu lá no STF. Gente que defendeu o que, de outra forma, evidentemente, o que o Paulo Guedes defendeu, o que o Eduardo Bolsonaro defendeu, o que o Paulo Guedes agora também defendeu. E não é de agora que eles defendem isso. É importante registrar isso. Essa história que eu falo aqui, não falei que eles são fascistas, que eles são corruptos, não falei que o Sérgio Moro é um fascista de uma facção criminosa, assim como o Paulo Guedes, assim como o Bolsonaro e etc. Eles têm um projeto de poder. Essa história, por exemplo, aí que dá licença para a polícia matar, que vai chamar excludente de ilicitude, esse GLO, garantia da lei da ordem, a lei de segurança nacional. Todas as ditaduras no país se valeram da chamada doutrina de segurança nacional. O Lewandowski, o ministro do STF, escreve um artigo hoje na Folha, eu vou reproduzir, vou deixar o link aqui para vocês, dar uma olhadinha como ele trata essa questão. Quer dizer, a Constituição não dá livre garantias para quem quer que seja sair por aí usando a lei de segurança nacional. Isso é coisa de fascistas, de ditador. Enfim, tudo isso vai compondo um sistema, um projeto de poder. A pessoa que falou no STF, é bom citar o nome, chama-se Luiz Roberto Barroso, o Pangaré da Globo. Que ele, perguntado sobre o que ele achava dessas declarações, ele disse que isso é coisa do varejo político. No fundo, está dizendo, não, eu concordo. Ele, claro, ele é da Laia, da Lava Jato, ele é da Laia da Globo. Aliás, o jornal O Globo faz um editorial justamente com esse sentido, com o sentido do AI-5. Olha aí. A capa, eles dão uma capa, mas quando você tira a capa e olha o miolo, você vê o AI-5. Não é o decreto lá que foi assinado, é o espírito do AI-5. Que diz aqui que há interferência indevida de Cuba e Venezuela nas crises sul-americanas. É o velho discurso do famoso Henry Kissinger, né? Quando a América Latina vivia ali numa certa dualidade, né? Influência de Che Guevara, Fidel Castro, né? E os revolucionários cubanos, e o Kissinger aqui organizando golpes, como foi o caso, sobretudo, do golpe no Chile, porque ali já o Salvador Allende pegou um caminho, pelas eleições para um projeto ali de sociedade democrática e progressista, com sentido socialista, com viés socialista, e o golpe no Chile teve essa característica. Depois criaram a Operação Condor, que é a interligação dos regimes de facínoras, de fascistas, de latrocidas, aqui no chamado Cone Sul, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, e também o Chile. Enfim, são histórias. O espírito do AI-5 é isso aí. Aí o que diz aqui o editorial do Jornal o Globo? Exatamente isso, uma reedição do Plano Condor.
que diz aqui que o Chile decidiu expulsar cidadãos de Cuba, 30 cidadãos de Cuba e 9 da Venezuela, presos sob a acusação de incitar participação de violência, incitar. Quer dizer, os cubanos e os venezuelanos, hermano, vamos por fogo aqui, tá na... É de uma imbecilidade isso aqui, isso é maledicência. Porque a imbecilidade é quem consome isso como verdade, né? Que isso aqui é coisa, né, devidamente calculada, né, para imbecil engolir. Agora tem imbecil que engole, né? Os cachorros loucos aí bolsonaristas engolem e tomam isso como verdade. Aí diz que também na Bolívia expulsou todos os funcionários da Embaixada da Venezuela em La Paz e rompeu relações com o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Quer dizer, o homem eleito, reeleito, tem constituição, tem povo, tem tudo mais, ele é ditador. Os outros que deram golpe não, são da democracia. É o que o Kissinger falava, né? Lá atrás, um pouco antes, o Truman. Plano Truman, dos golpes militares aqui e tudo mais. Diz que, ao mesmo tempo, anunciou a repatriação de 725 cubanos, isso a Bolívia, né? Do programa de assistência médica. É o mesmo discurso do que de cachorro. Isso é um discurso de cachorro louco, de gente doida, né? Que os cubanos aqui no Brasil estavam incitando aqui a revolução. Tinha uma charge, né? Que o médico abria a porta e dizia: viva la revolução! Aí todo mundo olhava para ele e dizia assim: tô brincando, o próximo. É de uma insanidade total. O Equador também resolveu encerrar os acordos com Cuba, sobretudo na área médica, que permitiram a residência temporária de 3.565 funcionários cubanos. Agentes. Os caras estão lá com jaleco e tal, fazendo receita e tal. Então, são agentes da revolução. É de uma cretinice isso. Governos desses 3 países democráticos indicaram uma suposta interferência de Caracas, uma suposta, e de Havana em assuntos domésticos durante a convulsão social e tal, no Chile, no Equador, na Bolívia. Líderes da esquerda nostálgicos da Guerra Fria acreditaram aos Estados Unidos influências nas iniciativas dos governos do Chile, da Bolívia e do Equador. O que o Bolsonaro anda dizendo aqui, o AI-5? Não, o Chile pode vir aqui, os terroristas do Chile, da Bolívia, do Equador, né, estão os cubanos aqui, os venezuelanos, olha atrás da porta, embaixo da cama, eles podem estar aí, cuidado! Olha, os comunistas estão... Pode ter russo também, vai saber chinês. Não se sabe, né? Vietnamita. Ele é aquele... Né, camarada, vamos pegar a revolução. Cuidado com esses vietnamitas. São perigosos. Viram o que eles fizeram lá na guerra do Vietnã. Sandices e mais sandices. É inegável a coincidência de tais decisões com os interesses de Donald Trump, que batalha pela reeleição de olho no eleitorado conservador latino-americano. Eles resumem a questão à reeleição do Trump. Porém, essa visão mais oculta do que explica há evidências sobre a interferência de agentes da Venezuela e de Cuba nos protestos em curso na América do Sul. É impossível ler e não rir, né? Embora os objetivos sejam obscuros, a intervenção tem até um porta-voz em Caracas, vai falando do Diosdado Cabello, né, que é um influente dirigente lá do governo, então acho que ele é vice-presidente, né, enfim, aí vai. Não vale a pena seguir adiante. Olha esse 5 aqui, ó. A resposta do Barroso, né, que isso é coisa do varejo político. E junta com esse editorial do Globo e junta com a lógica da Lava Jato, o discurso da Lava Jato, o que a gente tem? Olha o projeto de poder aí do AI-5. O Sérgio Moro, por exemplo, esteve aí, foi almoçar lá na residência do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, né, o Davi Alcolumbre, e perguntaram para ele esse negócio da segunda instância, ele respondeu: nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância. A minha posição é muito pública sobre isso há muito tempo. Claro, né, todo mundo sabe que ele é quadrilheiro, que ele é miliciano, né, que ele é fascista, corrupto, etc, etc. A posição, isso de segunda instância é exatamente dentro desta lógica do AI-5. Das milícias, do Ustra, do Sérgio Paranhos Fleury, essas coisas todas aí e tal. Aí vem, evidentemente, o contraponto, né? O jornal O Estado de São Paulo, ele faz 2 editoriais hoje, e ele fez os editoriais, evidentemente, antes da revelação aí, dessa bomba aí do Paulo Guedes, né? Essa questão aí do AI-5 do Paulo Guedes.
Mas o assunto está em questão, né? Que uma editorial analisa a criação do partido do Bolsonaro, que é um partido claramente de caráter nazifascista, que a crítica do Estadão é essa, né? Que diz aqui que conforme o manifesto do novo partido, lido em meio a urras de centenas de simpatizantes num hotel de Brasília, o Aliança pelo Brasil, aspas, muito mais que um partido, é o sonho e a inspiração de pessoas leais ao presidente Bolsonaro de unirmos o país com aliados em ideias e intenções patrióticas. O partido é do Bolsonaro, essa é a crítica do Estadão. Aí prossegue o Estadão dizendo aqui, ou seja, a condição para integrar a agremiação é a lealdade a Bolsonaro. Aí faz, evidentemente, o contraponto, quando diz aqui que nem o PT de Lula da Silva, que se converteu numa seita, cobra tão explicitamente de seus filiados que se mantenham fiéis a seu líder. Isso é claramente uma provocação, evidente, é aquela história, né? As fronteiras da democracia, isso que eu comentei nos vídeos passados, né? Quer dizer, a democracia deles vai até ali. Dali para frente não pode ter. Massas não é democracia de massas. Tem que ter uma democracia desde que não tenha MST, que não tenha movimento sindical, que não tenha movimentos sociais, que não tenha União Nacional dos Estudantes, que não tenha união disso, união daquilo, que não tenha povo participando democraticamente da democracia. Aí, agora, também não pode ser isso aqui, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros do Bolsonaro. Algo assim, né? Eles resumiram que Aliança pelo Brasil, patriótica, não sei o quê. Ainda prossegue o Estadão dizendo, para que não pairem dúvidas sobre o caráter personalíssimo do novo partido, a legenda terá o próprio Jair Bolsonaro como presidente e um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, como vice. Até o caçula de Jair Bolsonaro, Jair Renan, terá lugar no comando, será vogal. Os outros dois filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, só não estão na cúpula da legenda porque ainda não podem se desfiliar de seus respectivos partidos, mas ambos indicaram representantes de confiança. É a velha história, né, da questão aí das agremiações políticas que servem a interesses assim, assado e tal, né? O PT do senhor Lula da Silva, por exemplo, tem programa, tem história, tem enraizamento. Lógico que o Lula exerce uma grande influência pelo seu carisma, pela sua autoridade política, né? Pelo que ele representa e tal. Agora, dizer que quem entra no PT entra por causa do Lula, para servir o Lula, né? Isso também tem um viés fascista, né? É um viés fascista, claro, porque aí tem uma velha história, né? Uma velha questão que precisa ser considerada, né? Que são as fronteiras da democracia, porque é sempre importante recorrer, eu digo isso aqui sempre, porque se a gente olha no retrovisor, a gente consegue ver o caminho que nós percorremos, quais foram as curvas, dá para sentir, né? Para onde a coisa vai, né? Quais são as margens, né, da rodovia, do caminho, etc. Né, aquela história sempre de que caminhando que se faz o caminho, quer dizer, portanto é imprescindível olhar para a história, porque são os mesmos movimentos, as mesmas forças políticas, a realidade é outra, mas a ideologia é a mesma, as forças políticas são as mesmas. A história é aquele ali um poço de lição, a Segunda Guerra Mundial, né, porque foi uma grande esquina, a maior esquina da história da humanidade. Ali se chegou nos impasses verdadeiros que foram se acumulando desde a Revolução Francesa, né, passando pela Comuna de Paris, pela Revolução Russa, pelos movimentos socialistas, operários que surgiram, né, ali no processo da guerra, a Revolução da Rússia e etc., a Guerra Civil na Rússia. Por que as potências todas pararam a guerra, se juntaram para invadir a Rússia logo depois da Revolução Socialista de 17? Essa que é a questão. Depois se juntaram onde depois? Eu falo sempre aqui do Pacto de Munique. Quer dizer, o Rodrigo Maia, o Estadão, né, e outras forças políticas aí foram lá em Munique fazer
pacto com o Bolsonaro. Evidente. E o que o Stalin, o Lenin já dizia lá na Guerra Civil, depois do Stalin, evidentemente, o que eles diziam? A questão da segurança coletiva. O que eles diziam? Não vamos apaziguar o Hitler. O Chamberlain, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Daladier, eu acho que foi o Daladier que esteve lá em Munique representando a França. Tem um livro aí, eu sempre falo, não estou com ele aqui agora, A Queda da França, do William Shirer, que escreveu também a Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Isso está lá tudo detalhadinho. Fala-se muito do pacto da União Soviética com a Alemanha nazista, o pacto Ribbentrop-Molotov, mas sem olhar para o pacto de Munique, a gente não compreende o pacto Molotov-Ribbentrop. O que eles tentaram fazer? Tentaram isolar o Lula... Tentaram isolar a União Soviética, o Stalin, etc., os socialistas ali, a Revolução Russa, para matar, estrangular. Prenderam o Stalin. É evidente. Como fizeram com um outro aí que liderou um processo político agora lá em Curitiba, sequestraram ele e tudo mais. Ninguém é bobo. Quer dizer, ninguém nasceu ontem. Ainda mais quem liderou uma revolução, quem estava num processo de guerra e tudo mais. Os partidos que surgiram ali. Quer dizer, tem muita coisa que se fala hoje. Eu comentei aqui no vídeo passado, Ciro Gomes, Mangabeira Unger, o PT, muita gente aí, cientistas sociais que falam, né? Mas a gente vai ver, efetivamente, né, tem pouca substância. Os limites da democracia, os movimentos políticos, né, essa história de... aquele folclore do Garrincha, né, combinaram com os russos, vamos fazer assim, fazer assado, vai ter eleição em 2020, depois vai ter eleição em 2022, a gente ganha, blá, 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 estão todos felizes. Combinaram com os russos. O Stalin dizia, não tem apaziguamento com Hitler. Vocês não vão conseguir apaziguar o Hitler. Vocês não vão conseguir apaziguar o Hitler, quer dizer, o Jair Bolsonaro. Não vão apaziguar o Marreco. Vão apaziguar o Marreco. Pega o Marreco, cerca o Marreco. Não vão. Não vão apaziguar Hitler. Nem Marreco, nem Bolsonaro, nem Guedes, nem Paquito de Wall Street. Tirem o cavalo da chuva. A coisa vai por outro caminho. Não adianta, vocês fizeram um pacto de Munique nas eleições de 2018, com Hitler, com Bolsonaro, com o Marreco, o corrupto lá e tal, o chefe de milícia do Ustra de agora, né, o Fleury de agora e tal. Fizeram. O Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos, Paulo Guedes, da ditadura de 64, dos porões, o Ustra, Fleury, etc. As milícias daquela época. O que acabou acontecendo? O que dizia Tancredo Neves? Leia aqui, ó, Aurélio Pérez, biografia do Aurélio Pérez. O que dizia Tancredo? Sobretudo Ulisses Guimarães e outros. O Quércia, estão falando do Quércia, o papel do Quércia, senador mais votado em 74, a avalanche de vitórias do MDB nas eleições de 74. O que dizia a resistência democrática de uma maneira geral? Armada ou desarmada? O PCdoB, por exemplo, fez a guerrilha do Araguaia, mas depois, logo, na guerrilha do Araguaia já existia, né? O que a gente precisa em primeiro lugar? Uma constituinte. O que a gente precisa em primeiro lugar? A anistia. O que a gente precisa em primeiro lugar? Eleições amplas, gerais, enterrar a ditadura, remover o entulho autoritário da ditadura. Como é que a gente vai fazer isso com todo mundo que é contra a ditadura? Então, a questão é mais ou menos óbvia. Todo mundo que é contra a ditadura, quer dizer, todo mundo que é contra o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, esse projeto de poder, o Marreco, o Sérgio Moro, enfim. Né? Todo mundo que é contra essa gente toda aí, você tem que unir num processo político para fazer o quê? Primeiro, não é o caso de constituinte ainda, não é, né? Mas precisa defender a Constituição. Que a Constituição é atacada pela milícia do Paulo Guedes e pela milícia do Sérgio Moro. E a milícia do Jair Bolsonaro insuflando, deixa comigo. Eu sou aqui o todo-poderoso, eu resolvo aqui o problema e tal. Né? Vou mandar matar a IMST
esse negócio aí de garantia da lei e da ordem, com excludente de ilicitude, pode deixa comigo, o que eu resolvo? Vocês dois aí vão atacando a Constituição, vão fazendo, então, fascismo puro, isso é autoritarismo puro, a gravidade dessas falas de Luiz Roberto Barroso, que aliás tem um outro editorial do Estadão que é muito interessante nesse sentido, que é o Barrosão, né, fazendo audiência pública lá sobre as candidaturas avulsas à Lava Jato. Ele quer a Lava Jato se candidatando, aí não precisa filiar a partido nenhum. Eles dizem, não, eu sou independente, não sou de corrupto, não sou de partido, não sou nada. Como eles fazem, né? Essa facção criminosa. Aí o Estadão diz aqui que é um absurdo isso, e é verdade, né, que ele diz que o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, está redigido em português, claro, como um dia de sol. Aliás, essa expressão é minha, eu sempre uso ela, que eu digo mais claro do que o sol do meio-dia. Aí diz aqui a Constituição, reproduzida pelo Estadão, entre aspas, são condições de elegibilidade na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima. Ao STF, diz o Estadão, cabe assegurar que essas condições sejam respeitadas. Ser filiado a um partido é, pois, uma determinação da lei maior a todos que desejam submeter ao escrutínio e tal. Ou seja, o que o Barroso está dizendo é o seguinte, nós vamos fazer aqui uma audiência para ver como é que a gente vai burlar a Constituição. Ele já foi lá o chefe da burla da Constituição, no caso da presunção da inocência, prisão em segunda instância, agora ele quer burlar a eleição também, a Constituição também, nessa questão da... Olha o ataque à democracia, olha aí o AI-5. O Estadão termina aqui que a rigor, o recurso extraordinário deveria ter sido rejeitado imediatamente após a sua distribuição ao ministro Luiz Barroso, tal, que é o relator. Surpreende porque chegou tão longe. Não surpreende, o Estadão. Vocês estão aqui ainda no Pacto de Munique. Tá? Aí diz o Estadão, partidos políticos fortes são necessariamente grandes, são fundamentais, não necessariamente grandes, são fundamentais para o vício da democracia representativa. Defende aqui os partidos, quer dizer, o que o Brasil menos precisa nesse momento é de mais instabilidade. O que o Brasil menos precisa nesse momento é de mais instabilidade. Seja abrindo-se uma avenida para os outsiders, os aventureiros, corruptos, a turma do dinheiro, a turma da Lava Jato, seja a causada por poderes que não respeitam os limites constitucionais. De novo, Lava Jato, Barroso, etc. Fechando a questão, tem uma matéria do jornal Diário de Notícias de Portugal que diz que o bolsonarismo está criando exilados, olha aí, AI-5 de novo, exilados da Europa aos Estados Unidos. Pega o caso aqui da professora Débora Diniz, feminista, que foi obrigada a abandonar o Brasil por razões de segurança desde o início da onda da extrema-direita e a consequente eleição do Jair Bolsonaro, quer dizer, já põe a onda da extrema-direita antes da eleição do Jair Bolsonaro, lá a marcha dos cachorros loucos. Como presidente do país, quando questionada sobre o que sente mais falta, ela diz que sente mais falta das minhas alunas, saudades das minhas alunas. Não foi só antropóloga de 48 anos da Universidade de Brasília que sentiu necessidade de recorrer ao exílio forçado para se defender de ameaças. Aí cita o caso do deputado Jean Williams, do PSOL, e cita também o caso que o Jean Williams está em Berlim e a Márcia Tiburi, que concorreu ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, mora na região de New England, nos Estados Unidos, e Anderson de França, escritor que denuncia casos de abusos policiais e de racismo nas favelas do Rio de Janeiro, que mudou-se para Portugal. Claro, a mesma lógica dos latrocidas de 64. Portanto, a situação é grave, mas é preciso entender de fato o que está acontecendo e entender quais são os caminhos para a superação de tudo isso. Entender o Pacto de Munique, para depois não ser preciso fazer um pacto Molotov-Ribbentrop. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.